Primeiro também avisando, né, que estão os vídeos, eu fiz uma atualização, tá, de todos os vídeos lá no YouTube. Então, com aquele link daqueles vídeos que eu já mandei para vocês, vocês entram ali no canal, né, que é onde eu estou colocando tudo. E agora eu estou colocando pelas datas, tá? Para facilitar você procurar aquela aula que você perdeu, aí vai pelas datas. No caso de vocês, como é a turma de terça e quinta, então fica bem fácil de vocês encontrarem, tá? Mas também fiquem à vontade se quiserem assistir algum vídeo das outras turmas, né? Que estão lá nos outros dias, que são segunda e quarta, a gente tem 2 horários de planejamento da paisagem. Então, vocês ficam à vontade também, se quiserem pegar alguma partezinha, alguma coisa ali, tá? De outro horário. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês, tá? Para mostrar para vocês o projeto da Orla do Rio Guaíba, tá? Então, assim, tem muitas coisas em comum, né? Com o projeto que a gente está, com que vocês estão trabalhando, tá? Mas também tem muitas coisas diferentes, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque aqui a gente está falando de outra escala, certo, gente? É uma escala bem maior, né? Estamos falando aqui de uma intervenção de quase 60 mil metros quadrados. Essa intervenção lá na cidade de Porto Alegre, tá? Então, ao longo de um pouco a mais até do que uns 1.500 metros na margem do Rio Guaíba. O que que a gente tem em comum? Bom, aí sim, né, a presença de um curso d'água, a gente tem isso em comum. A outra coisa que a gente vai ter em comum é a questão de que antes essa era uma área que não tinha muito uma utilização por parte da população, e o fato de ser um projeto de regeneração ambiental. Tá? O arquiteto, né, responsável, na verdade, nunca é uma pessoa só, né? A gente sempre costuma falar isso, principalmente quando a gente está falando de urbanismo, e de arquitetura também, né? Nunca é uma pessoa só. Mas é o escritório do Jaime Lerner, tá, gente? Então, assim, quem não conhece, nunca ouviu falar, já fica aí mais uma referência interessante, né? Hoje, talvez o nome do Jaime Lerner não esteja tão em voga, mas ele foi um arquiteto muito conhecido, aliás, ainda está vivo, apesar de já estar com uma idade bem avançada. Ele ficou muito conhecido por suas atuações na área do urbanismo, tá? Também na área da política, porque ele foi prefeito da cidade de Curitiba por duas administrações, acredito que consecutivas, e implantou muitas coisas interessantes lá, que até hoje fazem com que algumas coisas de Curitiba sejam lembradas no quesito de sustentabilidade. Eu acho que é uma das únicas cidades no Brasil que tem um bom projeto realmente de separação dos resíduos sólidos, né? Tem um bom projeto também de mobilidade, e tem o site lá dele, tá? Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, Jaime Lerner, fica aí essa referência para vocês. Então, a ideia do projeto é essa, né, gente? Uma regeneração urbano-ambiental através da arquitetura, paisagismo, luminotecnia, em conjunção com várias outras atividades, mas, na verdade, o principal é a paisagem, né? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Queria fazer um link também com algumas dimensões de performance do Lynch, tá? Dar um pouquinho desse contexto urbano para vocês. Vocês estão vendo aí um pequeno trecho, né, um trecho, na verdade, considerável, um trecho da cidade de Porto Alegre, onde vocês conseguem visualizar aqui o parque, né, que é o parque principal da cidade. Essa região aqui, onde eu estou passando o mouse, gente, é a região do centro da cidade, tá? E o projeto, ele se encontra exatamente aqui, onde eu estou passando o mouse. Professora, não está dando para ver a sua tela.
Não está dando? Não, você não está apresentando. Ah, desculpa, gente. Obrigada por ter avisado. Eu estava aqui achando que vocês estavam vendo. Tá. Então, o slide anterior que eu tinha mostrado, estão vendo agora? Sim, está dando para ver. Só para quem quiser copiar aí o nome do arquiteto, tá? Que eu citei, é um arquiteto bem conhecido, Jaime Lerner. E vamos voltar aqui. Peguei esse trecho, tá, de Porto Alegre, pelo Google Earth, para mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia aqui, pela escala gráfica, daqui para cá eu tenho 500 metros. Então, se a gente for colocar ó, 500 metros, mais 500 metros, mais esse finalzinho aqui que dá mais esses 500 metros. Então, é 1,5 quilômetros, tá? É interessante a gente perceber que aqui a gente tinha um problema. O que é o problema? Apesar de ser um rio super largo, né, com uma paisagem linda e tudo, o que acontece de fato é que principalmente essa porção da cidade, ela não tem uma relação com essa orla desse rio. Tá? Essa região aqui, onde eu estou passando o mouse, vocês estão vendo que tem mais sombra, tá? Que tem prédios mais altos, né? Então, a gente já fez um pouco desse aprendizado, né, de leitura de foto aérea. Né? A gente fez isso na primeira etapa, né, lá no começo do semestre. E aqui, ó, toda essa região aqui do centro, você tem um muro. Então, não tem uma relação desse centro com essa orla. Aqui também não tinha, porque isso aqui era uma área um pouco abandonada. E como ela ficava uma área, um espaço ermo, um espaço sem ninguém, acabava sem utilização, né? Por todos aqueles motivos que a gente já conhece. Se torna um lugar perigoso, etc, etc. Essa região aqui que vocês estão vendo meio verde, tem os edifícios assim espaçados, tá? Essa região aqui é uma região de sede administrativa do governo. Aqui tem alguns edifícios militares também, então por isso que vocês veem mais verde aqui nessa região, tá? Mas aqui é parte do centro, e é uma área com bastante caminhabilidade, tá? Aqui por aqui onde tem o Centro Cultural Mário Quintana, tem todo esse caminho que vai aqui para um ponto deles que é bem conhecido. Quem conhece Porto Alegre ou já foi lá, com certeza já ouviu falar do gasômetro, que é esse edifício que está bem aqui. Então as pessoas só chegavam aqui ao hotel gasômetro e era o máximo, porque para cá não tinha muito o que fazer, certo? Queria só dar para vocês a ideia. Aí uma coisa interessante que eu vou mostrar também do projeto, né? Questão de continuidade de fluxos e da gente entender que a intervenção na paisagem, quanto mais a gente conseguir expandi-la, melhor, porque você traz mais pessoas para o projeto, né? E a primeira foto que eu vou mostrar, gente, tá? Logo em seguida aqui, depois de mostrar um zoom para vocês, deixa eu mostrar logo o zoom. Tá, o zoom é aqui, tá? O projeto começa aqui, toda essa região aqui da orla, aqui mais de 1,5 km. E, na verdade, a primeira imagem que eu vou mostrar é dessa praça aqui, que é uma praça que fica do outro lado da avenida. Ela não fica nem na orla. Mas o que, que acontece aqui? Eles, na hora de pensarem a concepção do projeto, eles optaram por trabalhar essa área aqui com o mesmo padrão de tipologia da aula, mesmos equipamentos, piso, né? Vários detalhes para fazer com que as pessoas que estivessem andando aqui nessa região, que é uma região bem central, elas percebessem
que há uma possibilidade de uma continuidade aqui de um passeio, tá? E isso é muito interessante, porque você meio que você abraça a cidade com o projeto, né? E você chama as pessoas para o projeto, tá? Essa é uma maquete eletrônica, gente. Então dá para ver aí bem interessante mesmo, como eu falei para vocês, né? Aqui ao fundo, ó, o gasômetro, que é um edifício antigo. Hoje em dia ele não tem mais essa função de gasômetro, ele funciona como um centro cultural, tá? E é interessante que essa chaminé, né, que antes era do gasômetro, ela funciona até hoje como um marco. Então, é um arco que pode ser visto de vários pontos da cidade, né? Se estivesse fazendo aquele mapa lá dos elementos morfológicos da cidade, com certeza aí iria aparecer como aí um marco, né? Até mais do que qualquer outra coisa. Tá? Então, aqui tem os decks, os espaços de contemplação. Claro que isso aqui é uma maquete, na verdade, quando a gente vê o projeto, vocês vão ver que está até mais bem detalhado do que isso. Tá? Então, eu visitei essa área lá, então todas as fotos que eu estou mostrando aqui, desculpa, gente, fora a maquete eletrônica, que eu tirei do site do Jardim Werner, as fotos todas foram eu que tirei, tá? Então, as qualidades arquitetônicas do projeto estão ligadas à forma como ele se insere na paisagem. Então, essas três palavras que estão aí em cima, segurança, abandono, degradação, elas, digamos que são pontos em comum, né, com o projeto também que a gente está trabalhando lá no Pajeú, porque a gente também tem um pouco desses problemas, né? Então, a regeneração ambiental, aí no caso, ela busca, né, afetar positivamente a qualidade de vida dos moradores e a ideia de que esse espaço é um espaço para a cidade inteira, né? Assim como eu acho que vocês devem ter a ideia também de que o Pajeú é um espaço para a cidade toda. Não é um espaço só para aquelas pessoas que estão naquela área, né? Por quê? Porque está numa área central, porque tem uma característica também de ser um patrimônio histórico, paisagístico, né? Importante para a história da nossa cidade. Então, o Parque Pajeú, ele é muito mais do que um parque de bairro, do que uma praça de bairro, né? Ele tem esse valor que é para a cidade toda, né? E a nossa cidade toda são quase 3 milhões de habitantes, né? Bastante gente que pode usufruir desse espaço. Então, vocês estão vendo aí a praça que eu falei para vocês. Essa é a praça que fica do outro lado da orla, então, ela, digamos assim, que ela é o cartão de visitas, né? Ela é a forma como a aula vai tentando entrar na malha aí da cidade, vai abraçando a cidade, e a gente vê os elementos, né? Aí aqui a gente começa já a prestar atenção nos elementos de acabamento do projeto. Nos mobiliários urbanos, que vão ser os mesmos lá do outro lado, tá? A iluminação, tipo de piso, que no caso um concreto puxado no local, e aqui um deck de madeira. Aqui também a gente tem uma outra visão dessa mesma área, tá? Essa praça, gente, ela já existia. O que que acontece? Ela recebeu uma reformulação com o mesmo padrão da orla, tá? Inclusive já existia também essa estrutura, que é uma estrutura abandonada, de um trilho de carga e descarga que nunca foi retirado aí desse local, tá? Então, isso acaba meio que funcionando quase de forma escultórica, né, no espaço aí da praça. Alguns artistas fizeram alguns grafites, né, a vegetação vai tomando conta. E vai ajudando também a compor o visual, né. Ó, observem os detalhes, tá?
bancos aqui. Isso aqui é um totem de comunicação, tem algumas informações sobre a praça, sobre o projeto, a iluminação, a vegetação que aparece aqui. Olha só, que visual interessante, né? Então, é trazendo esse padrão, que é o padrão lá da aula, que a gente vai entendendo a continuidade desses fluxos. E passa a ser meio que um convite, né, ao transeunte. E aqui nós já estamos do lado da aula, tá? Vocês estão vendo aqui ao fundo, é o prédio do gasômetro, tá? Que é um edifício antigo. E aqui já faz parte do novo projeto, tá? Então, ele deixou só essa iluminação antiga aqui, mas a outra toda já é do modelo novo de iluminação. Tá? É interessante pontuar alguns elementos arquitetônicos que compõem esse projeto, né? Como vocês estão vendo aí. E sempre esses elementos arquitetônicos, eles são assim com bastante transparência, né? Um pavilhão assim que pode servir para algum tipo de exposição, algo do gênero, mas sempre com muita transparência, nada que denote assim, aquela coisa de uma construção mesmo, né, de porte na área verde, porque o que a gente precisa, nesse caso, é ter o espaço livre, né? Tá? Então, aqui vocês podem ver também os caminhos, e aí a gente já fica imaginando um pouquinho o desenho de piso dessa área aí da aula. Então, a gente vê que são criados passeios alternativos, são criados locais de contemplação. Tá? Outra coisa que a gente pode chamar a atenção aqui, essa iluminação, tá? Ela tem 3 níveis, ó, que a gente está vendo aqui nessa imagem. Aqui a gente tem aquela iluminação mais geral. Aqui a gente tem poste que ilumina o caminho dos pedestres, né? Que ilumina ambientes mais específicos. E a gente também tem aí, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a gente tem aqui, ó, uma iluminação de piso também, tá? Então, esses 3 níveis de iluminação ajudam a mexer com o controle, né? Ajudam a mexer com o sentido também, tá? Uma coisa interessante dos pisos, né? Aqui a gente tem pedras com uma tela de aço em cima, que é para ajudar nessa fixação, para que a gente não tenha as pedras se soltando. Depois você tem uma camada de grama, você vai vir com uma faixa de concreto e volta aqui até grama. Então, de certa forma, isso aqui está contribuindo, né, com a vegetação que tem na orla, está contribuindo para a vitalidade. Esse rio ele está no seu leito natural. Mais uma imagem, tá? Ali ao fundo, a gente vê um outro elemento que é escultórico, é uma espécie de mirante, depois eu vou mostrar para vocês outra foto, ele novamente. O que a gente observa também aqui é que há um desnível, né? Então, a rua, ela está no nível, vocês estão vendo aqui o carro, né? Então, para vencer esse desnível, foi feito essas escadarias aqui, que elas também funcionam como arquibancada e com jardineira. Então, o que, que a gente vê aí? Um elemento que tem mais de uma função, né? Que ao mesmo tempo que ele é escada, ele é banco e ele é jardineira. Tá? A gente vê aqui que também uma vegetação bastante nativa ali do local, né, que permanece, que continua.
Esse concreto aqui, tá? É um concreto impermeável também. Aqui é uma maquete eletrônica. Nessa maquete eletrônica, gente, a gente vê que o piso aí parece que existia uma proposta de fibra ótica, né, no piso, mas acabou ficando aquela mais convencional mesmo. Tá? Então, também achei que essa inclinação aqui ficou bem mais, um ângulo mais fechado do que o que foi na realidade. Na realidade, eu acho que o ângulo ele é mais aberto, então ela vem aqui mais do que para cima. Tá? Essas imagens de maquete eletrônica, etc., vocês podem encontrar lá no site. Olha só que interessante, né? Aqui a gente já vê a iluminação de piso sendo utilizada, com aquela mesma mobiliário, né, mesma vegetação. Nessa imagem, a gente vê que há uma dinâmica no projeto, né? Ou seja, o projeto não tem os anéis todos iguais. Né? Então, essa faixa aí é uma faixa destinada para equipamentos ergonômicos, né? Ergométricos, enfim. Então, o piso, ele é um piso de terra batida, de pissarra, um piso bem simples também. A gente vê mais uma faixa de concreto puxada no local e vê também o piso de grama. Aí nós temos uma vista de cima, onde a gente pode apreciar as curvas, né? O legal dessas vistas de cima é porque ele se assemelha muito com o desenho do projeto, né? Até aí tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Olha só que interessante, né? Então, esses decks aqui são dessa forma. São decks de madeira que uma parte sobe, transforma em banco e volta a ser deck de madeira de novo. Então, esse lugar é um lugar bem de contemplação. Vocês observam que os postes estão bem posicionados, né, para ficarem próximos desses bancos, para darem essa iluminação específica, né, para esse ambiente. Aí também a gente vê da foto aérea como fica interessante. E aqui mais um dos elementos arquitetônicos, que funciona também como um painel, assim, um pavilhão. Tá? Esse é aquele elemento escultórico que eu falei para vocês, que é uma peça, né, escultórica. Ela é confeccionada com um acabamento em aço cortem, que é aquele aço que ele já vem oxidado, né? A proteção dele é essa própria oxidação. E ele serve para as pessoas subirem aí, ficarem admirando o visual, né? Ficarem batendo fotos, tá? É interessante que as pessoas interagem bastante com esse monumento. Já nessa imagem, a gente consegue observar a forma como o projeto chega na beira do rio, né? É lógico que é uma área que tem bem mais espaço, né, que a nossa, mas o que não significa que a nossa também não deva ser muito bem trabalhada. São criadas também essas passarelas, são passarelas de aço totalmente permeáveis, né, com bastante transparência. E essas passarelas, gente, ela tem um objetivo único, exclusivo, contemplativo, que é trazer as pessoas para mais próximas do rio. Certo?
A gente vê aí as crianças também, né, interagindo com os animais. Essa passarela de aço, ela tem bastante transparência. O piso é vazado, porque, digamos assim, caso ocorra uma cheia, certo? E essa água subir, não tem problema nenhum, tá? Porque, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem, ó. Esse piso, ele é todo vazado. Então, caso esteja numa situação onde o nível dessa água que venha subir, isso não vai ser nenhum problema. Olha só, tá? Piso é todo vazado. Pedra, terra, elementos naturais. Olha só que lindo. Essa é uma área, gente, que eles gostam muito de ficar vendo o pôr do sol. A gente vê, ó, são poucas áreas que têm essa proteção. Essa aqui é uma delas. E provavelmente esse é um ponto mais fundo aí do rio, provavelmente. Olha a iluminação aqui, acesa. Mais uma vista aí do pôr do sol, né? Mais uma vista do elemento escultórico, tá? Uma vista de cima, ó, com aquele elemento escultórico que eu mostrei para vocês. Muito interessante. Vista de cima à noite. E esse corte que eu achei muito legal, porque alguma coisa no nosso projeto pode ter de desníveis e de cortes, né? Então, eu achei bem interessante mostrar. Gente, esse corte, tá? Caso vocês queiram saber a fonte, na verdade, todas essas imagens que não são as fotos eu mesma bati lá, foram tiradas do site, tá? Do Jaime Lerner, ok? Então, assim, a ideia era trazer para vocês um projeto inspirador, né? Ele não está na mesma escala, mas tem várias ideias ali que acredito eu que possam ser utilizadas aí pela gente. Tá? Não no sentido, né, gente, que eu estou colocando aqui, sentido de imitar, mas no sentido de uma inspiração mesmo. Quer mostrar o teu croquis, né, Manuela? Pode mostrar. Tá certo. A Sara precisa Deixa eu só apagar parar o de. comentário. Tá aparecendo? Sim. Eu fiz o croquis da Praça Batista Campos, que fica em Belém, no Pará. As E praças de Belém são bem arborizadas, né? ela é muito arborizada. Ela é uma praça também muito antiga, do século XIX. É, ela é também muito grande, ela tem quase 3 mil metros quadrados. E eu escolhi ela porque eu acho que ela é uma praça bem democrática, assim, ela é uma praça convidativa, ela é muito bem cuidada, ela tem uma vitalidade, ela convida, Uhum. assim, realmente para que você viva a praça. Além de que também ela é, como é que eu vou dizer, uma parte importante de Belém, por exemplo, no Círio, Uhum. ela tem uma programação especial de iluminação, fica 30 dias tendo show na praça, tem feira. Uhum. Enfim, eu acho ela muito bonita. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ah, acho que tem até aqui, dá pra ver? Tem uma foto lá. Ah, tô vendo. E essa água toda que você botou aí na planta, tem mesmo fazendo esse contorno todo da praça? Tem, essa água tem, mas é artificial. Não é um rio nem nada, é artificial. É do Mas assim, desenho da praça mesmo. apesar de ser artificial, eu acredito que a gente possa se inspirar, deixar a nossa casa, nosso riacho vai seguir o próprio curso dele, mas nada impede que a gente possa seguir esse desenho natural desse jeito. Eu achei que ela tem um desenho muito Uhum. bonito, um traçado. Sim.
E também tem acesso de todos os lados. Eu acho ela muito bem projetada, vamos dizer. Muito bom. E ela também tem um outro detalhe dela também, porque eu escolhi ela, porque ela tem alguns detalhes, né, da praça romântica, assim, ela tem coreto, Uhum, então me lembra também um pouco do Parque da Criança, dessa coisa de arte sim. nouveau. Acho que eu É, deixei tem uma aberto aqui influência algumas do fotos desenho dela, dá francês pra ali, ver. né? Também um pouquinho. Bota uma foto dessa pra gente ver. Muito interessante, né? Esse desenho Isso aqui. tem, assim, eu percebo que ela tem um pouco do desenho francês, que tem um pouco de simetria, mas ela tem do paisagismo uma influência também do paisagismo inglês. Qual é a diferença, né? Acho que eles devem ter estudado isso mais em história. No paisagismo inglês, você vê o estilo, ele sempre busca imitar a natureza, né? Por exemplo, o paisagismo do Olmsted, lá no Central Park, ele é mais pelo estilo do paisagismo inglês, né? Que ele dá sempre aquela ideia de um recanto, assim, como você falou, romântico, bucólico, mas com aquela inspiração nos campos de caça e tal, na natureza. O estilo francês, ele já vai buscar um pouco mais de geometria, de simetria, de uso da topiaria, né? Que topiaria, gente, é aquela forma de cortar as árvores quadradinhas, retângulozinho, ou círculo, ou qualquer outro formato. Que nem o em Versalhes, né, o jardim. Exatamente. Então, se você quiser se lembrar, assim, estilo de parque francês é o estilo de Versalhes, né? Então, quando você olha para o desenho de piso, que ele tem uma coisa de simetria, tem um centro no meio com a fonte, aí vai saindo, assim, esse é bem o estilo francês. Mas a forma como ele trabalha o paisagismo Uhum. é mais para o inglês. Então, é uma coisa, um eclético aí, né? Que mistura um pouco esses dois estilos. Pois é isso. Muito Essa foi a que eu interessante. escolhi, é bem. Acho ela, Bacana. E ela alguém muito quer mostrar bonita. alguma coisa Vou do parar de projeto apresentar aí? aqui. Tá, Joana. Professora, Sara, como é que eu consigo ver a minha nota? A tua? Qual é a tua equipe? Sou eu e o Carlos Daniel. Vou ver aqui. Você. Vocês apresentaram mais para o começo ou foi mais lá para o final? Mais pro fim. Você desenhou em que escala essa praça aí, Manuela? 1:200. Tá. É bom porque aí vocês vão vendo, né? Ó, a nota de vocês ficou 8,5. Eu fiz alguns comentários já para vocês, as coisas que eu anotei aqui. Pra mim, não. Tá. Quer Então, dizer, eu acho a Sara fez alguns, mas não sei se foi assim. tá. Achei interessante vocês trazerem tá, algumas questões lá no início do trabalho, continuem tá, com isso. Aí cuidem tá, dessa parte de escala. Eu vi que tem um mapa de Fortaleza, um mapa do centro, alguns mapas sem norte, sem escala. Agora que a gente está partindo para a reta final, procurem prestar atenção nesses detalhezinhos, tá? Que é uma bobagemzinha, mas aí tá, você perde um ponto, meio ponto por causa disso. Aí vamos ajeitar para não Ok. perder mais, tá? Achei também uma boa observação que vocês fizeram aí das ciclofaixas. Continua valorizando essa parte, tá? No trabalho. O mapa de uso do solo ampliado, eu anotei aqui, ficou bom, tá? Perfil das vias do Street Mix. O que vocês vão fazer agora? Vocês já têm o atual, que vocês já fizeram, vocês vão fazer agora a proposta, quer dizer, dentro do mesmo tamanho.
qual é o arranjo que eu posso fazer para dar uma melhorada nisso, né? Acho que foi bom também o mapa de problemas e potencialidades. E para melhorar, tá? Só a observação final que eu fiz aqui seria, eu queria que vocês relacionassem um pouquinho mais as diretrizes e as ideias que vocês estão propondo com os problemas e as dimensões, tá? Aquela ideia de deixar tudo amarradinho. Aí a nota de vocês ficou 8,5. Eu tinha anotado aqui 0,5, tá? De pontuação extra para você, e agora também mais 0,5. Então, você tem um ponto extra que vai somar com esse 8,5. Então, sua AV2 fica 9,5, tá? Tá E do certo, Daniel obrigada. fica 9 porque ele recebeu só 0,5. Obrigada. Olha, de nada. Alguém quer mostrar alguma coisa, gente, do projeto que está fazendo? Vamos trazer essas dúvidas para a nossa sala virtual, né? Que, enfim, é o que temos. Então, vamos usar, né? Tá. Então, gente, eu fico à disposição, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, mostrar alguma coisa, preparem, já deixem alguma coisa ali na ponta da agulha para poder a gente tirar a dúvida na próxima semana, tá certo? Vamos se preparar aí para essa apresentação. E a última coisa que eu ia falar, tá? É com relação a vocês aproveitarem esse tempinho, se a gente vai terminar a aula hoje um pouquinho mais cedo, aproveitem esse tempinho, eu sei que vocês têm muitos outros trabalhos, né, de muitas outras disciplinas e tudo, então aproveita que já está aqui no online, fala com o seu colega de equipe, tá? Para ir evoluindo alguma coisa do projeto, tá? O nosso roteiro continua lá, né? Deixa eu apresentei na aula passada, tá? Mas pode ser que tem gente que não tenha visto, tá? E para quem chegou atrasado, também fica aí o aviso de que eu ia só falar aqui rapidamente do alguma coisa aqui do roteiro, tá? Tá? O roteiro tá lá no nosso Unifor Online, então é a mesma coisa que vocês já estão acostumados, tá? Assim, os trabalhos que você percebeu que saiu um pouco disso aqui, procura dar uma olhada, tá? De novo no roteiro, para não ficar com aquele trabalho tão solto, certo? E isso vai te ajudar a ter uma metodologia, tá? Quando eu falo relacionar os problemas com as ideias, é isso aqui, gente, ó, tá? Eu encontrei os problemas, né? Problemas e potencialidades. Então, é a partir daqui que agora esse é o meu ponto de partida para o projeto, certo? Então, por hoje é isso, tá? Espero ter ajudado vocês em alguma coisa hoje com esse projeto lá do Rio Guaíba. Quem quiser procurar mais alguma coisa sobre esse projeto, tá? Rio Guaíba, botando aqui no chat. Oh, desculpa, Guaíba, escreve assim, tá? E o arquiteto Jaime Lerner, que se vocês procurarem também a página lá do escritório dele, vai ter bastante coisa interessante, aqueles cortezinhos, tá, que eu mostrei, eles estão lá, tá certo? Enfim, espero ter ajudado vocês por hoje. Tá? Eu vou estar sempre trazendo alguma novidade, mas é interessante que vocês compartilhem um pouco também do que vocês estão fazendo, joia? Para a gente poder ajudar nesses processos aí, tá? Agradeço a presença de todos vocês, e até já, até mais, então. Boa tarde aí para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa tarde, professora.